Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelo site da Leilosul ou pelo site do canal Pecuarista ou pelo YouTube do canal Pecuarista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um De Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria entre a Natura Frig e a Leilosul. Pelo canal Pecuarista, a gente está aqui toda segunda-feira batendo aquele papo bacana sobre notícias do agro e também sobre tudo o que é de importante para a nossa economia, para o agronegócio, para a nossa sociedade em geral. Quero te fazer um convite para você entrar no site do canal Pecuarista, tá aparecendo aqui embaixo. Você sabe que além das notícias atualizadas, você encontra conteúdos exclusivos toda terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas. Além das notícias, você também vai encontrar agenda de eventos, tudo que está rolando no mundo do agronegócio, seja palestras, cursos, eventos online, eventos presenciais. Acessa que você vai conferir, ficar por dentro de tudo. E também você pode, no canal Pecuarista, se inscrever na nossa newsletter e recebe gratuitamente todos os dias a nossa newsletter com as principais notícias do agronegócio. Não deixe de conferir o nosso Instagram também, a nossa rede social queridinha. Inclusive, você pode nos seguir, dar um like lá, aperta o coraçãozinho, dá um like pra gente, comenta e, claro, interaja com a gente, mande a sua mensagem, nós vamos ficar muito felizes em ter esse contato com você. Bom, e como eu sempre digo, nós somos um canal plural, né? A gente gosta de falar de tudo que tem a ver com o agro e tudo que é importante para o produtor, seja ele pequeno, grande, enfim. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Liberdade para Trabalhar. É um projeto do ILISP, que está completando 10 anos agora em 2024. E quem vai falar um pouco desse projeto para a gente é o Marcelo Faria, que é presidente do ILISP. Ele vai bater um papo com a gente hoje, está aqui ao vivo no nosso estúdio de gravação aqui em São José do Rio Preto. Então, Marcelo, boa noite, muito obrigada por você comparecer aqui. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Vim falar sobre esse projeto, que tem a ver com a Lei de Liberdade Econômica. Beneficia todos os setores, inclusive o agro. Temos, inclusive, uma regulação nova no estado de São Paulo e você pode entender melhor como que isso vai beneficiar a sua empresa e com menos regulação, com menos burocracia, mais facilidade para você trabalhar. Bom, então você já viu que tem coisa boa por aí. É só a questão de rodar a vinheta, 30 segundos, e a gente está de volta para esse bate-papo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. De volta com o nosso momento de olho no campo. E agora sim a gente vai conversar, começar a bater o papo com o Marcelo Faria, que é presidente do ILISP, que é o Instituto Liberal de São Paulo, certo? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Agradeço em nome da Leilosul, do canal Pecuarista, da Natura Frig e dos nossos espectadores também, Marcelo. E eu já quero começar entendendo o que é o melhor, perguntando para você explicar o que é o ILISP. O ILISP é o Instituto Liberal de São Paulo. O Instituto completa 10 anos agora em 2024, mas esse projeto completa 2 anos, então é um projeto muito mais recente do que o Instituto. E nós nos inspiramos, curiosamente, por um caso do agro, né? Foi uma das inspirações para esse projeto, que era um produtor de queijos numa cidade chamada Idealina, fica no interior de Goiás. Estive lá, inclusive, ano passado. A gente deve lançar um vídeo na internet sobre isso. Que ele começou a crescer, chegou a ter uma empresa com 10 funcionários que produzia queijo, e um belo dia, primeiro veio a vigilância sanitária, deu uma multa de R$500 mil, dizendo que ele tinha que fazer diversas reformas na fábrica dele, né, na produtora dele de queijo. E aí ele conseguiu ainda pegar crédito para fazer essas reformas e tudo mais. E depois veio de novo a vigilância sanitária por uma questão burocrática que envolvendo ali o selo CIF.
apreendeu toda a produção dele, que dava uns 40 mil reais em queijo, dava umas 4 caminhonetes de queijo, e aí ele acabou pulando num poço, né, que tinha num imóvel do lado e tirou a própria vida por causa disso, né? Então, por causa de burocracia. Por causa de uma burocracia. Por causa de burocracia, ele vendia o queijo normalmente, era questão burocrática ali, que ele não podia vender com a marca dele. E ele acabou tirando a própria vida e isso mexeu com muita gente. Até hoje o nosso site foi a notícia mais lida, teve mais de 1 milhão de acessos essa notícia. E depois, alguns anos depois, quando teve a Lei de Liberdade Econômica Federal, a gente se inspirou nesse caso para criar esse projeto. A gente percebeu que, apesar de ter a lei federal, no Brasil tem a famosa lei que pega e a lei que não pega, e essa lei tinha toda a chance de ser a lei que não pega, porque ela reduz burocracia. E o Estado e o município também têm que regulamentar a lei, senão na prática não vale. Principalmente a parte mais importante, que é a dispensa de alvará para atividade de baixo risco. Você já tinha comentado esse caso do produtor, né, em uma outra oportunidade, e realmente quando a gente ouve algo assim, a gente pensa como é possível isso, né, num país onde o empreendedorismo, ele é forte, ele está se fortalecendo muito mais, né? A lei é de 2019, porém, ela está passando, os decretos começaram agora, né? Em 2022. A lei, nesse caso, ela teve uma boa técnica legislativa. Então, ela foi sancionada em setembro de 2019, mas a lei, ela não trouxe as atividades que eram dispensadas de alvará no nível federal. Isso foi feito por meio de uma resolução depois, que hoje tem 298 atividades. Então, que são os KNAIs, né? Quem tem uma empresa sabe, tem lá o seu KNAI, né, definindo quais são as atividades econômicas que você exerce. O Brasil, no total, tem 1.330 KNAIs. Então, todas as atividades econômicas do Brasil são resumidas a 1.330 códigos feitos pelo IBGE. Só que o nível federal já ficou bem desatualizado. E para a lei funcionar, como você bem disse, os estados têm que avançar, os municípios também. Então, a maioria dos estados começou a avançar de fato anos depois. Então, Minas Gerais, por muito tempo, foi exemplo no nível estadual. Tinha 701 KNAIs, tem até hoje, desde 2021. E mais recentemente, depois do projeto, alguns estados começaram a avançar, alguns com nosso apoio, como foi o caso do Rio Grande do Sul, mais recentemente Paraná, e agora o próprio estado de São Paulo também teve nosso apoio. E tem alguns estados que nós estamos apoiando, que afeta sobretudo o agro, como o Goiás, que deve sair também esse ano. Mato Grosso do Sul, que tem a regulação, mas é parcial, tem uns decretos separados para cada área, então não tem um decreto único. E outros estados também têm avançado. Então Maranhão também deve avançar, a gente também está ajudando. Sergipe, a gente tem reunião em Sergipe ainda esse mês para ajudar o Sergipe também. Isso no nível estadual. E no nível municipal é ainda mais lento. Então, porque você tem 5.570 municípios que você tem que tratar um a um, e quando não tem a regra estadual, fica ainda mais difícil. Minas Gerais avançou muito nesse sentido, porque como tem o decreto desde 2021, o município que quer adotar, basta ele seguir o decreto estadual. Ele faz um decreto de 2 páginas dizendo eu estou adequando ao decreto estadual, e aí ele integra o sistema da junta comercial. Então esse é o trabalho que nós fazemos, lidar com os estados e com os municípios para que eles regulamentem a lei, aprovem a lei e de fato adotem a lei. Porque também a gente sabe que às vezes mesmo com papel ali, às vezes a lei não é adotada. Então a gente vai dar um passo na frente mais para o futuro de monitorar também os sistemas, né? Se o município integrou com o sistema junto comercial e se a lei realmente está sendo aplicada na prática. Você estava falando de atualizações, né, dos KNAIs, das atividades. São Paulo fez uma atualização recente, né, que passou para 900, né? O Estado de São Paulo, ele regulamentou a lei em setembro agora, que foi o lançamento do Facilita SP. Tanto o governador Tarcísio quanto o secretário Jorge Lima, inclusive, citaram vários dados lá do nosso projeto, que são públicos, né? Estão no site do projeto, que é liberdadeparatrabalhar.com.br. E depois ficou faltando uma regulamentação, que é justamente quais são as atividades com o código do KNAI que vão ser dispensadas de alvará. E essa regulação saiu faz um mês, então saiu agora em janeiro, no Diário Oficial, com 900 atividades dispensadas de alvará. E, inclusive, muitas atividades do agronegócio. Então, boa parte das atividades de cultivo foram dispensadas de alvará, algumas da pecuária também foram dispensadas de alvará, e então chegou num nível aí que é quase o padrão principal hoje, né, que é 900, o Piauí tem 908, é o primeiro. Então, São Paulo pulou do 298, pulou do zero, porque antes era zero, antes de setembro,
para 298, que é o federal, e agora pulou para 900. E isso vai ser integrado com um sistema novo da Junta Comercial em março. Então, na prática, vai ser adotado mesmo no nível estadual. Então, o que a gente está falando, traduzindo, a partir de março, quem tem atividade de baixo risco não vai precisar de alvará de vigilância sanitária, de meio ambiente, de bombeiros e defesa agropecuária. Claro que tem algumas regras, né? Então é um baixo risco, tem um tamanho da propriedade, não pode ser uma grande produção. Então, apesar de estar o KNAI lá, por exemplo, cultivo de arroz, se você tem uma fazenda de 1.000 hectares, não vai entrar como baixo risco. Baixo risco. Né? Mas boa parte ali do pequeno produtor ele vai entrar como baixo risco e vai ser dispensado de alvará. E isso é um benefício para o pequeno produtor. E aí vai faltar o município. Então, o município onde ele está também tem que regulamentar a lei para que ele também seja dispensado do alvará municipal. É isso que também eu ia... Porque é um efeito em cadeia, né? É um efeito efeito dominó que a gente chama, né? E não no sentido de derrubar... Sim, no sentido de derrubar uma burocracia, vamos para a próxima, para derrubar a próxima burocracia e facilitar. Agora, como presidente e gestor desse projeto, como é que você tem sentido a receptividade dos prefeitos ou mesmo dos estados em irem atrás? 90% é vontade política. Então, o caso de São Paulo, por exemplo, passou muito tempo sem andar a lei. E como eu disse, a lei é de 2019, já tem 4 anos e 4 meses, e São Paulo regulamentou só agora, em setembro, né? Praticamente 4 anos depois da lei federal, por vontade política, né? Assumiu o novo governador, a pauta chegou no governador Tarcísio e ele assumiu como pauta dele, falou, eu quero avançar e quero 900. Em Goiás agora está acontecendo a mesma coisa, mesmo motivo. Chegou no governador, inclusive eu conversei diretamente com o governador Caiado sobre isso, e ele falou, não, vou fazer e quero fazer 1.000. Então é muito político, é muito mais político do que técnico, né? Mas tem estados que não avançam, né, porque não tem vontade política, municípios que já falaram pra gente, não vou fazer porque eu discordo, apesar de ter uma lei federal, que é irônico, né, ele fala basicamente, não vou aplicar a lei federal, e assim fica. Então, e assim o estado não avança. E assim o estado não avança, né? E o município não avança. A economia não avança, porque, mais uma vez, é um efeito em cadeia. Como é que você quer gerar renda, gerar emprego, tudo? Se você não avança em pontos que são simples, que é a desburocratização, que é algo que a gente sofre todos os dias, né? A gente tem muita burocracia. Como é que você não quer desburocratizar? Você já chegou a fazer uma pergunta dessa para alguém que fala não quero aplicar? Você já chegou a... Por que você não quer desburocratizar? A gente tem assim, a pessoa nunca vai te falar, né? Se ela é um político, o político ele é sabonete, a gente costuma dizer, né? Ele sempre vai fugir pela tangente. Mas a gente consegue saber por outras fontes. Então, por exemplo, em Sergipe, quando a gente lançou o projeto lá, a princípio, uma pessoa que estava lá apoiando o projeto e falou que gostava da lei e tudo mais, falou, olha, em Sergipe não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar em Sergipe? Porque não é questão de você só dispensar o alvará, você está pensando com a cabeça de São Paulo. Pensa com a cidade de 10 mil habitantes no interior de Sergipe, você vai abrir uma empresa um pouquinho maior. Não é simplesmente entrega o papel e está aberto. Não, então você tira esse poder do cara de decidir quem abre, quem fecha, quem funciona e quem não funciona na cidade. Porque você está lá, codificado, que é dispensado de alvará e está via sistema, não tem essa opção. A partir do momento que você abriu naquele KNAI, acabou. Acabou. Não tem prefeitura para proibir, não tem estado para proibir, tá tudo definido. Então, por isso que às vezes tem alguma resistência. Inclusive no estado de São Paulo tem prefeituras que têm resistência. Que tem resistência. E isso é triste porque acaba revelando um outro lado, né, do país. Sim. Né? Um lado que a gente também sempre luta contra, e com toda razão e todo sentido, né? Que é o que está por debaixo do pano, né? O que está por debaixo da pente, que não pode ser mais empurrado. Mas, assim, em lugares que você sente que tem essa restrição, né? Essa não aceitação, como fazer para driblar isso? Você acha que a união dos empreendedores, no caso dos produtores, ela pode ser uma força para avançar? Com certeza. Inclusive o Ciesp aqui do Noroeste Paulista tem ajudado muito nessa pauta. Fiz uma palestra mês passado sobre isso aqui. Depois, essa semana, tivemos uma palestra para a Associação dos Municípios, né?
E alguns prefeitos, inclusive, já estamos falando com eles para avançar, que agora, como tem a lei federal, tem a lei estadual e o decreto estadual, a regulação estadual, basta o prefeito fazer um decreto, não precisa de lei, não precisa de Câmara para isso, ele faz um decreto dizendo que vai adotar a regulação estadual. Então fica mais fácil para o prefeito adotar. Então, mas é exatamente isso que você falou, tem que ter o apoio da sociedade civil, tem que ser associação de empresários, CIESP, associação de municípios, tem que ter o apoio ali de órgãos externos ao poder público para que eventualmente tenham interesse para avançar. E ainda assim, tem prefeitura que não vai querer avançar por questões políticas, às vezes, sei lá, em Minas Gerais a gente vê isso. O prefeito diz que é oposição ao governador e não vai avançar porque é o decreto do governador. Então, mas a cidade tem 500 mil de habitantes, né? Problema deles. E aí a gente vai fazer agora nas eleições uma campanha para divulgar todo mundo que apoia a pauta. Isso que eu ia te perguntar também, como é que vai ser o trabalho? Porque, em primeiro lugar, é importante que se diga que não é um projeto para partido X, Y, Z, não. É um projeto para beneficiar o empreendedor. Ponto. Apartidário, sem bandeiras, a bandeira que se tem é para facilitar a vida do empreendedor, do empresário, do industrial, porque como você citou o exemplo do CIESP, então são setores que precisam desse apoio, né? Precisam dessa desburocratização. Então, não é um projeto partidário e não tem nada a ver. Uma prova disso também que você falou que tem muitos prefeitos de muitas prefeituras, o governador é de um partido, o prefeito de outro, na hora de beneficiar a sociedade e o empreendedor, e isso é o que conta. E parabéns, aliás, para quem pensa assim, porque é inadmissível você pensar de outra forma que não seja essa, né? Mas como é que vocês pensam em trabalhar agora, nesse período, nesse ano, né? Que também tem uma questão delicada aí, que é puxar para esse lado. Como é que vocês pretendem trabalhar as prefeituras ou os prefeitos, enfim? Como você bem falou, é um projeto apartidário, então inclusive se ter o Piauí aqui, que é o primeiro, é um governo do PT. Então, a gente está apoiando o Goiás, que é o Caiado do União, a gente está apoiando o Sergipe, que eu nem sei qual é o partido do governador, porque não importa. A gente está apoiando o Pernambuco a avançar, que já tem, mas quer ampliar, que é a governadora do PSDB. Né? Eu falei aqui do Tarcísio, que é da Republicanos, então tanto faz o partido. Como você bem falou, esse projeto ele dá uma pausa no final de junho, porque o tema vai passar a ser só eleições municipais. E aí a gente tem um plano de até junho, ainda dá para o prefeito fazer, ou para o secretário fazer essa regulação, não tem problema nenhum legal, né? Como eu disse, já tem a regulação estadual e federal, então não tem a questão de... Não é um programa novo que você está criando, né? Você está regulando o que já existe. E depois disso a gente vai fazer uma campanha para divulgar todo mundo que apoia essa pauta. Então vai ser basicamente 2 itens. Se ele apoia menos imposto e mais liberdade econômica, mais liberdade para trabalhar, a gente vai ter um site e divulgar todo mundo, independente do partido, independente da região, divulgar todo mundo que apoia a pauta e, naturalmente, né, quem não apoia, a gente não vai divulgar. E aí a expectativa é que mais pessoas que apoiam essa pauta sejam eleitas e aí facilita o avanço da pauta no país inteiro. Como é que é o suporte do ILISP de estrutura? Você vai, né? Você é o grande divulgador desse projeto, então você vai até as prefeituras, mas tem uma equipe de apoio? Como que é feita essa leitura? Nós temos 7 pessoas hoje na nossa equipe, cada uma numa parte do país, que é um projeto nacional. Então, hoje mesmo o Lucas, que está em Aracaju, teve reunião com o governo de Sergipe, então está capitaneando lá esse avanço Sergipe. Temos outras pessoas, temos em Curitiba, em Brasília, em Guarulhos, que é perto de São Paulo. O nosso social media é perto de Natal, Rio Grande do Norte, então temos pessoas do país inteiro. E o Instituto não cobra nada, então para a prefeitura, para o governo, né? Tem até gente que pergunta, mas quando vocês vão cobrar? Eu falo, não, a gente não cobra nada. Isso é importante que se né? diga. Pelo apoio, né? Por essa consultoria, digamos assim, né? Ela é gratuita e a gente vive de doação. Então, quanto mais resultado a gente gera, mais captação de recursos a gente consegue ter. Então, para a gente também é bom que o projeto avance. Você tinha comentado sobre o agro, né? E aí eu quero te perguntar, qual é o setor que mais sofre com a falta ou melhor, com a não desburocratização?
Ou sofre por igual? Eu acredito que todos, né? Então, até porque os setores são interligados. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma cidade aqui de São Paulo que o rapaz demorou 2 anos para abrir uma indústria, porque faltou o alvará da prefeitura. Então, Eu me lembro de uma situação de um pipoqueiro, isso já faz, quando a lei foi sancionada, em 2019, de um pipoqueiro que ele levou 14 anos para conseguir colocar o seu carrinho de pipoca, para conseguir vencer a burocracia. Não é? Você se lembra desse caso? Então, tem um caso recente agora em Goiânia, que Goiânia ainda não tem a lei, o prefeito foi um dos que tem resistência à lei, que o rapaz conseguiu alvará depois de 10 anos, a gente tem esse vídeo, mandaram pra gente, a gente divulga assim informalmente, que ele não autorizou divulgar, que imagina a situação, uma mesa com secretário, diretor de secretaria, 10 pessoas, e o cara lá para assinar o alvará dele. 10 anos para conseguir o alvará para vender cachorro quente na rua. Meu Deus. 10 anos, e o cara chorando, agradecendo a Deus, porque finalmente eu vou ter um alvará. Porque é aquilo, né? Se você fica 10 anos sem alvará e você tá na rua, pô, a prefeitura sabe que você tá ali. E isso dá margem para uma série de coisas que a gente sabe que acontece no Brasil, né? O famoso criar dificuldade para vender a facilidade. Uhum. Então, quando você tem o papel regular, né, isso fica resolvido. Só que isso, se a lei tivesse sido regulada em Goiânia, ele já teria sido dispensado de alvará, provavelmente, porque é um lugar pequeno, né, uma casinha de cachorro, lá de cachorro quente, eles chamam de pit dog lá, e pequena, de rua, e 10 anos para conseguir. E só conseguiu porque a gente fez uma parceria com a OAB de Goiás, que é parceira nossa nesse projeto, e o advogado da OAB era amigo dele. Então, a gente conseguiu falar com a prefeitura e ele acabou conseguindo esse alvará. Mas veja, todo o processo de você tem que ter um advogado que conhece alguém na prefeitura para juntar um monte de gente da burocracia na mesma mesa para assinar um alvará. E levou 10 anos para se fazer. E levou 10 anos para isso acontecer. Então, com a lei, fica automático. E você aí... colocou lá, sei lá, pit dog é dispensado de alvará. Pronto, ele colocou lá que vai abrir o pit dog, automaticamente já passa. E aí é complicado porque o não alvará, né, não ter o alvará, deixa a pessoa, né, no medo de trabalhar. Porque aí a gente volta àquela história, infelizmente, do senhor que tinha um queijo, né? Imagina a pessoa trabalhar sem um alvará, o medo que ela fica, ela tá ali fazendo honestamente, querendo regularizar, querendo andar de acordo com a lei, tudo empaca na burocracia e ela precisando trabalhar, correndo risco, se expõe. Não é complicado isso, né? Inclusive era um senhor muito bem quisto na cidade. A gente falou com um delegado, né? Seria o delegado da cidade pequena não tem um delegado próprio, que falou que, olha, era um senhor, todo mundo gostava, não tinha problema nenhum, um policial, né? Inclusive ajudava as pessoas, eventualmente vinha alguém para a cidade sem dinheiro, ele emprestava dinheiro para comprar uma vaca para vender o leite para ele depois. Então, ele ajudava muita gente, né? Ele até disse, né, esse delegado, que ele provavelmente seria o próximo prefeito da cidade, que o pessoal gostava muito dele. E aí você falou, né? A pessoa acaba ficando refém do poder público, do discricionariedade ali do fiscal, de chegar e falar, não, agora, né, tem aqui a dificuldade, dependendo ali, né, a facilidade, talvez a gente pode criar. Então, isso com a lei acaba. Então tem esse caso, tem um caso do pipoqueiro agora em São Paulo, também recente, que também foi isso, né? Até questão de, acho que foi até diferente para a questão de zoneamento, porque ele quer vender pipoca na porta da escola e naquele bairro não pode ter pipoca na porta da escola. Só que por que não pode? Porque é um bairro de classe alta que não quer ter comércio nenhum, quer virar uma bolha dentro da cidade, não pode nem subir prédio no bairro, que é uma outra briga, né, que tem também a ver com, de certa forma, com liberalismo, né? Mas então tem várias implicações aí dessa liberdade, dessa questão do alvará, apesar de parecer uma coisa assim micro, mas afeta muita gente. E é isso que o ILISP faz, né? Tentar dar essa luz, porque tem gente, muita gente querendo empreender, a gente sempre fala, né? Depois que a gente passou por um período escuro na saúde pública, da pandemia, né? Uma questão de saúde mundial, o
tanto de gente que teve ali que abrir a sua empresa, que vender o seu bolo de pote, que vender a sua, plantar a sua horta que de repente era só para consumo, abriu para a comunidade, porque teve que se virar. E aí, quando você esbarra nessa burocracia que vem de longa data, numa situação como essa, é muito triste. Aliás, depois desse período pandêmico, vocês sentiram uma demanda maior? Foi. Uma parte avançou na pandemia, porque tinha essa demanda de, a gente fechou o negócio por 4, 5 meses, agora a gente precisa facilitar para evitar que eles fechem de vez, né? Mas acho que foi mais depois da pandemia, à medida que as prefeituras, os governos vão entendendo a lei, que teve essa demanda maior. E o calendário eleitoral também afeta, né? Então, agora a gente está sentindo, por exemplo, o Estado de São Paulo, como tem regulação estadual, tem tido a demanda maior das prefeituras agora. Então, prefeituras que a gente tinha falado que não tinha interesse, agora já voltaram a falar com a gente para falar, vamos avançar naquela pauta, né? Até porque tem o calendário eleitoral, uma pauta positiva para o prefeito, para o vereador, para todo mundo, porque ele está facilitando a vida do empreendedor. Então, tem um interesse maior. E a gente fez estudos também sobre esse projeto, né? E um dos estudos mostrou justamente que nas cidades que aprovaram a lei, a gente teve um aumento médio de 89% nas empresas abertas. A nossa hipótese, e esse meio que comprovou, é que muita gente estava na informalidade, que era exatamente o que você falou, né? A pessoa trabalhava sem alvará, e aí depois que tem a lei dizendo agora eu posso ter a dispensa de alvará, ele realmente vai, abre um CNPJ, faz todo o processo. E é bom para todo mundo, que a prefeitura arrecada mais, porque ela não estava enxergando esse empreendedor antes, porque ele era informal, né? Ele, com o CNPJ, consegue ter uma conta bancária, conseguir um crédito, empregar mais gente, que Sim. foi o outro estudo que a gente fez também. Teve um aumento médio de 40% nas cidades que aprovaram a lei na geração de empregos. Por quê? Por causa disso também, né? Mais gente empreendendo, mais gente gerando negócio, mais gente sendo empregada. E mais gente sendo empregada, mais gente virando economia, rodando economia. Exatamente. E é assim que se avança. Então, quando você tem mais facilidade para o empreendedor, você acaba tendo mais renda para todo mundo, mais empregos. Isso é bom para todo o país. E como nós dissemos, o Brasil ele é um país de pessoas que empreendem, né? Com certeza. Esse caso do queijo, por exemplo, né? O meu avô, ele não produzia queijo, mas ele vendia queijo. Então, e aí eu falei, pô, coincidência até, né? Meu avô, eu conheci, ele vendia queijo na rua, na minha cidade natal, né? Então, e aí eu pensei, pô, poderia ser meu avô, né? Se fosse meu avô. E talvez o destino seria o mesmo, né? Talvez. Então, você acaba beneficiando, sobretudo, o pequeno empreendedor, né? Que mais precisa ali empreender para colocar comida na mesa da família. Tá certo. Quem quiser entrar em contato com o ILISP para, enfim, seja prefeito, mas também a produtor que está assistindo fala, nossa, isso aí é interessante, vou cobrar isso da minha prefeitura, vou cobrar isso, aqui vou reunir a minha classe para bater na porta do prefeito. E como que faz para entrar em contato com o ILISP? Pode acessar no site do projeto, que é liberdadeparatrabalhar.com.br, lá tem um Fale Conosco, ou se você quiser anotar o e-mail e mandar o e-mail direto, é contato@ilisp.org, né? ilisp.org. Tá certo, a gente vai deixar a descrição também, para que todo mundo tenha acesso, conheça. E, Marcelo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esse projeto, e que seja um projeto que avance, porque todo mundo tem a ganhar. Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite, Melissa, e fico à disposição, quem quiser saber mais, entrar em contato conosco, a gente fica à disposição para ajudar. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada, boa noite e bons negócios.